Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. Então, para quem está se preparando aí para o vestibular da Federal, que agora só deve ocorrer em janeiro de 2021, então eu vou comentar aqui quais são os autores que vão cair na primeira fase, sendo que são 5 autores que devem cair, né? São 5 questões de filosofia, cada uma sobre um desses 5, e daí, para quem passar para a segunda fase, quando tiver prova específica de filosofia, como o próprio curso de filosofia ou de direito, você tem daí mais 3, né? Desses 5, 3 autores que serão aprofundados. Então, na primeira fase, você deve ter pelo menos uma questão sobre Nicolau de Maquiavel. E eu coloquei ele no título, né, Maquiavel Republicano, para ficar bem claro que o que vai ser cobrado nessa prova não é a visão tradicional que as pessoas têm sobre Maquiavel. Na verdade, vai ter uma pegadinha aí. Pela escolha do texto, eu consigo prever que o que eles querem saber é se você tem um conhecimento mais amplo do que a maior parte das pessoas tem sobre Maquiavel. Porque Maquiavel é um filósofo muito famoso. Todo mundo já pelo menos ouviu falar, todo mundo repete uma frase que na verdade não está nos livros dele, né, mas que de certa forma resume o pensamento dele. Os fins justificam os meios. Mas não é sobre isso que essa questão da prova ela vai estar exigindo, né? Pelo menos é o que eu acho com base no que eles estão pedindo aqui na lista de obra deles. Mas enfim, um pouco sobre o contexto histórico, né, de Maquiavel. Em 1453 é quando a gente considera o fim da Idade Média a partir da tomada de Constantinopla pelos turcos. Então, a partir daí, você tem um período ali que muitos consideram um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, que é o chamado Renascimento. E o Maquiavel é um dos principais pensadores do Renascimento, né? Você tem também uma filosofia nesse período, que é a filosofia humanística, que se desenvolve nessa época, e você tem ali na Itália, né, um ambiente muito propício para as artes, para o pensamento, sendo desenvolvido ali nesse período do Renascimento. Então, o próprio Maquiavel vai nascer em 1469. Lembrando que 1492 é quando Cristóvão Colombo chega até a América, então é o período que coincide ali com as grandes navegações, né, dos espanhóis e dos portugueses e a chegada até a América. Em 1494 é quando chega ao fim um governo de uma família que já havia há tempos, né, exercendo o poder lá na cidade de Florença, na Itália, que é a família Médici. Esse nome aqui é um nome importante. Em 1498, já num novo governo que havia sido instaurado, um governo agora republicano, o Maquiavel se torna um funcionário desse governo. E boa parte da vida dele ele vai ter altos cargos dentro de secretarias de governo dentro dessa República Florentina. Porém, em 1512, a família Médici acabou retomando o poder lá em Florença, e no ano seguinte eles acabam retirando o Maquiavel do cargo dele, né, visto que ele trabalhava, digamos assim, para o governo inimigo, digamos assim, né, o governo anterior, e ele é exilado. É nesse período ele começa a escrever os seus livros principais, e o mais conhecido deles, que é O Príncipe. Em 1527, a família Médici perde o poder novamente, mas nesse mesmo ano, Maquiavel acaba falecendo. Então, o que tem que ficar bem claro para você aqui? Existem 2 obras principais sobre Maquiavel, mas a maior parte das pessoas só conhece essa que está em vermelho, O Príncipe. Esse é o livro mais famoso, porque foi um livro que foi considerado proibido pela Igreja Católica, né? Ele entrou no Index, que era uma lista de livros proibidos, tal. E ele é um livro que ele trata sobre o quê? Sobre a conquista e a manutenção do poder. Ele é um manual sobre o poder. E ele foi escrito numa condição muito curiosa. O Maquiavel ele escreve esse livro como se fosse um manual mesmo. Cada capítulo dele ele é uma lição histórica, e dessa lição histórica ele extrai, é um relato histórico, e de cada relato ele extrai uma lição, né, sobre o que deve ser feito para uma pessoa conseguir conquistar e se manter no poder. E ele escreveu esse livro dedicado ao Lourenço de Médici, essa família que havia tirado ele do cargo e exilado ele. Por quê? Porque ele queria, de certa forma, retornar, né, às atividades políticas que ele tinha, ele estava tentando agradar a família, né? Mas dizem que o cara nunca leu o livro em vida, pelo menos. Mas enfim, é um livro muito interessante. O que pouca gente sabe é que tem um outro livro onde ele defende praticamente ideias contrárias ao Príncipe, que são os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, que é todo um livro analisando a história da República de Roma.
E o que acontece aqui? Por que eu digo que ele é praticamente o contrário? Porque em um livro, né, o livro O Príncipe, ele está demonstrando o que deve ser feito para você montar um governo monárquico, ou seja, com uma pessoa governando, né? Tanto que o nome do livro é O Príncipe. Ele escreve ali o prefácio indicando que a pessoa que seguir aqueles passos, ela vai poder conquistar o poder, né, poder centralizar o poder em suas mãos. Porém, no outro livro, Os Discursos, ele defende ali uma estrutura no governo republicano. O que significa a palavra república? Ela vem do latim res publica, que significa coisa de todos. Então é exatamente o contrário do governo monárquico. Se o governo monárquico é o governo onde uma pessoa exerce o poder, no governo republicano o poder é exercido por todos, ou pelo menos o Estado pertence a todos, né? E esse tipo de governo é marcado pela liberdade civil e pelas leis. Lembra aquela frase que eu falei, que não foi dita pelo Maquiavel, mas todo mundo acha que é dele? Os fins justificam os meios? O que essa frase quer dizer, né? Que se você tem um determinado objetivo, tudo que você fizer para alcançar esse objetivo é válido. Ok, essa frase não tá nos livros dele, mas ela, de certa forma, resume parte das ideias do Príncipe. Mas ela tem tudo a ver com isso aqui. Ó. A gente poderia utilizar essa frase nesse sentido. Por quê? O grande sonho de Maquiavel era ver a Itália novamente se tornar uma república. Porém, ele sabia que para ela ser organizada em torno de uma república, alguém teria que tomar o poder, estruturá-lo novamente, para só depois fazer essa conversão. Então, de certa forma, esse fim, né, a república, justifica ele defender uma teoria que explica como a pessoa deveria tomar o poder e, enfim, controlar o poder para depois transformá-la em uma república. É esse detalhe que pouca gente sabe sobre Maquiavel, que na verdade ele não é um filósofo monárquico, ele não está defendendo a monarquia. O que ele realmente defendia era a república. Então, alguns conceitos são importantes, né? Pelo menos algumas chaves de leitura são importantes para você entender o pensamento do Maquiavel como um todo. Por exemplo, ele vai usar várias vezes a palavra virtude, ou melhor, virtu, né? Com um acento no U, que seria a grafia em italiano mesmo. E aqui você entende que virtude não é um sinônimo de virtudes morais, como você deve ter estudado em ética, por exemplo, né? A virtude lá do Aristóteles, a busca por excelência, o aprimoramento moral. Não, virtude aqui, ele é um sinônimo de capacidade de antecipação. A pessoa virtuosa é aquela pessoa que ela é capaz de prever os acontecimentos antes que eles aconteçam, ou pelo menos deduzir quais são as coisas que podem vir a acontecer. É isso que seria virtude. Virtude também é associada ao sucesso político, a pessoa que tem uma atitude política que ela conseguiu um bom resultado com aquilo, tá? E uma palavra que aparece muito é a palavra fortuna. Mas perceba, fortuna não é sinônimo de riqueza. A fortuna ela é associada com o acaso. Você tem a boa fortuna ou a má fortuna, ou seja, a sorte ou o azar. São aqueles acontecimentos que são imprevisíveis, que acontecem por acaso. Só que, se você tem acontecimentos que são imprevisíveis, mas se tem uma pessoa que ela pensou em todas as possibilidades de acontecimento, quando algo surgir por sorte ou azar, a pessoa virtuosa vai poder dominar a situação. Esse elo entre virtude e fortuna é fundamental para você compreender o Maquiavel, tá? E toda a filosofia do Maquiavel ela se baseia no método de análise da história. O Maquiavel acreditava que se você estuda bem a história, você consegue se precaver bem para o presente ou para o futuro, porque os comportamentos humanos eles tendem a ser cíclicos, né? A natureza humana não muda com o passar do tempo, pelo menos tanto assim. Então, ao analisar a história de povos ou reinados antigos, você pode colher bons exemplos de atitudes que podem ser repetidas hoje em dia e que elas podem dar certo ou errado com base nos exemplos históricos anteriores. E como essa questão da federal ela vai cair, provavelmente não, com certeza ela se baseia nesse texto dos discursos, então ela está preocupada com esse lado republicano. Então, nesse livro dos discursos, o Maquiavel vai analisar ali, como eu disse, a origem da cidade de Roma, né? Então ele vai demonstrar, basicamente a teoria central do livro é a ideia de que conflito não é uma coisa negativa no sentido político. Porque se existe conflito, é porque existe liberdade. Então ele mostra que, por exemplo, até o fim dos primeiros reis de Roma, até a criação dos chamados tribunos da plebe, que era uma instituição que dava voz ao poder popular, foi um período marcado por muito conflito. Mas isso foi uma coisa positiva, porque esse conflito foi o que possibilitou uma ascensão do poder popular
popular frente ao Senado, né, que era, digamos, um poder mais aristocrático, assim, para os padrões da época. Então ele vai demonstrar ao longo do livro uma série de instituições que devem existir para que o debate republicano, para que o debate público ele seja saudável, que você construa uma república saudável. Só um detalhe, vamos lembrar que o modelo de Estado que nós temos no Brasil é um modelo republicano, né? Pense o que significa, por exemplo, a proclamação da República. Significa que antes o Estado brasileiro ele era de uma família, né, a família real portuguesa, e quando é proclamada a República, ele passa, teoricamente, a se tornar de todos. Ele não tem mais um dono, ele passa a pertencer ao próprio povo brasileiro. E no caso do Brasil, também não foi uma coisa, digamos assim, bonitinha, né, heróica, embora, enfim, tenha toda uma discussão sobre isso, foi através de um golpe de Estado. Ou seja, muitas vezes é necessário sim que haja conflito para que mudanças positivas possam acontecer. Mas o Maquiavelli vai ressaltar bastante a função da lei. Ele demonstra que a lei não é necessária quando uma coisa funciona bem por si mesma, mas ela depende, né, ela existe quando um costume bom está ausente, ou seja, quando as pessoas não têm um costume positivo. É só você pensar agora em termos de pandemia, por exemplo, algumas pessoas que são extremamente irresponsáveis, né, e promovem festas, aglomerações e tudo mais num momento como esse, que é um comportamento completamente errado. Então, em casos como esse, uma lei tem que existir, infelizmente, já que o costume não é um costume bom, né? Então ela serve justamente para prevenir costumes que não sejam saudáveis para o todo, para a sociedade como um todo. Ele vai demonstrar também que o debate político ou uma república saudável sempre tem que pensar assim, o que seria necessário para que o Brasil, por exemplo, enquanto república, fosse melhor politicamente? É fundamental a educação. Por quê? Ainda pensando sobre conflito, eu sempre escuto as pessoas falarem que política não se discute e tudo mais. E eu acho que isso está completamente errado. É exatamente o contrário. A política é uma arte da discussão, né? O conflito político ele faz parte da própria política. Ele não é uma coisa errada. Só que as pessoas estão mal acostumadas a discutir porque elas não foram educadas para se discutir corretamente política. Então, boa parte das pessoas não teve nenhuma, digamos assim, uma aprendizagem correta sobre os conceitos básicos, sobre o que é governo, o que é Estado, qual é a diferença de um e do outro. A maior parte das pessoas não sabe, por exemplo, por que existem duas câmaras separadas entre deputados e senadores. Se a gente está falando do poder federal, isso é uma coisa que você tem que saber. Enfim, vai ter uma aula no canal que é só sobre isso. Então, a educação ela ajuda a melhorar o debate político, né? Então, pessoas que sejam bem educadas nesse sentido, falando de educação formal, de aprendizagem mesmo, né? Então, quanto mais aprendizagem sobre a política, isso tende a melhorar o debate, e o Maquiavel percebia isso desde aquela época, né? A gente está falando do século XV, ele demonstra que isso é fundamental para a criação de boas leis. Como eu já disse, né, o debate político ele é super importante, desde que as pessoas entendam que o debate político não é um debate pessoal, ele não é da tua pessoa contra outra pessoa, ele é um debate de ideias. E se você tem um espaço para que haja esse debate, isso quer dizer que ainda existe liberdade, né? Se as pessoas estão podendo debater é porque há liberdade. Aqui tem uma frase interessante, Ele acredita que esses espaços, eles têm que, o debate é super importante porque é no debate que é possível que um erro seja demonstrado. Então, se uma pessoa está demonstrando uma ideia que ela é falsa e tem outra pessoa que tem o direito à voz e ao mesmo tempo de fala do outro, ele tem a possibilidade de mostrar que o outro está errado. E ele fala que mesmo pessoas ignorantes, elas são capazes de compreender então a verdade quando alguém conseguir demonstrar a verdade claramente, né? E o que é fundamental aqui para o Maquiavel é que o governo republicano ele tem que estar sempre governando ao lado do povo. Ele não tem que ser, digamos assim, um poder separado do povo, que é o que muitas vezes as pessoas têm, né? As pessoas tendem a pensar... As pessoas tendem a pensar o governo como uma coisa acima delas, quando na verdade elas fazem parte, né? Uma vez que, mesmo no nosso caso, a gente vota, né? A gente escolhe os governantes por meio do voto,
nós fazemos parte do governo também, em certa medida. E o governante ele tem que ter essa noção de que ele governa para o povo, junto com o povo, e não acima do povo. Quando o governante começa a pensar que ele governa acima do povo, a república ela começa a se distorcer, ela começa a parecer muito mais com um governo tirânico ou com um governo de principado, que é aquele que a gente tinha falado antes, monárquico, do que com um governo republicano. Então, a função do povo aqui ela é fundamental nesse caso. Tá? Então lembre-se, Maquiavel, acima de tudo, é um defensor da liberdade política. Então ele defende que o melhor governo possível é o governo republicano e que nesse tipo de governo os conflitos são inevitáveis, mas eles são uma coisa positiva, porque dos conflitos é que vai surgir a vontade popular, vai surgir o descontentamento popular e tendo um ambiente correto de discussão dessas ideias, você pode ter uma melhoria a partir disso, ok? Então lembre-se disso, não fiquem pensando só do Maquiavel lá, dos fins justificam os meios, entenda que Maquiavel era muito mais do que aquilo, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima.